Fala pessoal, tudo bom? Mais uma quinta-feira. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é área de lazer ou uma edícula, né? A área gourmet ou uma edícula. O tema ele veio a partir de uma pergunta, tá? Que chegou no nosso direct, que era do João Mendes. Ele é lá de Piracicaba, de São Paulo, né? E aí, que bom que a gente está chegando no Brasil todinho, né? Então, gente de todo o país tirando dúvidas com a gente. A gente faz projetos para todo o país, né? E aí o João me perguntou por que ele deveria optar por um deck, certo? Ou por uma área de lazer integrada. Então, qual a diferença de uma coisa para outra? Para a gente começar a contextualizar as opções, tá? Primeira coisa, certo? Aquela área de lazer integrada, né? Ela faz parte da tua edificação principal, tá? Então, vamos para os aspectos mais legais aí da questão da edícula para um gourmet integrado ou uma área integrada à casa, tá? A primeira questão para você caracterizar uma edícula é que ela é independente da edificação principal, certo? E aí ela tem normas específicas para a edícula, tá? Depois eu vou abordar isso, certo? Normas e usos, tá? Quando você está com um ambiente integrado, as normas que vão estar vigentes é da edificação principal, certo? Então, assim, a primeira diferença entre um e outro é que um é uma edificação separada e a outra é uma edificação integrada à construção principal, certo? Pensando nisso, quais são os usos, certo? Que você pode ter ali na edícula. Claro que, pessoal, importante, eu estou falando aqui em linhas gerais, tá? O que vai reger essa utilização é a lei de uso do solo do seu município. Então, é preciso consultar a lei, tá? Mas assim, essa edificação, essa edícula independente, tá? Quais são os usos que eu posso ter para ela? Ó, eu fiz uma listinha aqui, eu vou ler aqui com vocês, tá? Pode ter uma garagem, certo? Só lembrando uma coisa, todo mundo pensa a edícula lá no fundo da edificação, né? Mas a edícula pode estar na frente também, tá? Então, se tiver aquele deck, aquela garagem que foi independente da tua edificação principal, ela é caracterizada uma edícula, tá? Então, entender isso também. Não é só quando está lá nos fundos que ela é uma edícula. Se estiver na frente também é considerado, tá? Então, eu posso ter uma garagem, eu posso ter uma cozinha, eu posso ter uma área de lazer, eu posso ter uma academia, eu posso ter um gourmet, eu posso ter um quarto, certo? A gente já fez, inclusive, estúdio de música, certo? Brinquedoteca, a gente já fez escritórios, a pessoa quer um escritório independente, né? Pode ser uma área zen ali, de meditação, até um estúdio de yoga, né? A gente já fez isso também. Pode ter a parte de banheiros. Então, assim, é uma edificação independente. E, assim, a gente vê muito... quem gosta também, aí já vai me respondendo, quem gosta também de Irmãos à Obra, de aquele Ame ou Deixa, aqueles programas de reformas, né? Você vê muitas edificações, muitas casas, que têm, às vezes, uma unidade completamente independente, né? As pessoas usam para alugar, não é muito comum aqui no Brasil, mas é uma possibilidade. Aquilo é uma edícula, quando você tem aquela edificação independente, inclusive com uma entrada independente, certo? Então, é importante isso. Então, você pode ter esses diversos usos, tá? Quando é integrado, você vai ter que compor com a sua casa, né? Então, assim, pode ser o quarto, pode ser o gourmet, pode ser sua varanda, mas ela está integrada, então ela faz parte daquela edificação principal, certo? E aí,
vamos falar um pouquinho de aspectos legais, tá? Novamente, se tiver alguma dúvida, já vai falando, já vai me mandando, que esse é um assunto que todos os clientes acabam abordando, né? Se devem fazer uma edícula independente ou se deve fazer aquela área integrada. Bom, então, questão de aspectos legais, tá? Primeira coisa, quando você está pensando em edícula, né, você tem que entender pela norma aí do seu município onde é que eu posso encostar essa edícula. Então, a edícula tem, por exemplo, os condomínios principais que a gente trabalha, a gente pode encostar nos fundos do terreno, tá? Então, é normalmente aquela edificação que vai ficar lá encostado lá atrás. Nas laterais não é permitido. Já em outros bairros, né, você tem essa possibilidade de encostar na lateral, de encostar nos fundos. Então, tem que primeiro você observar isso, né, para você for pensar aí na sua edícula, onde é que eu posso encostar, onde é que a legislação me permite, tá? Outra coisa que é regido aí nos códigos de obra de uso e ocupação do solo é a altura, tá? Normalmente a edícula ela tem uma altura inferior à edificação principal. Então você vai ter a casa, pode ter inclusive 2 andares e a edícula você vai ter uma altura máxima, certo? É importante também que a gente olhe os recuos, tá? Então, você pode encostar tantos por cento. Vou dar um exemplo aqui de um bairro de Fortaleza em que eu posso encostar nos fundos, mas eu só posso encostar 40% da largura do terreno, da dimensão de fundos do terreno. Então, se eu tiver 10 metros, eu só vou poder encostar 4 metros, tá? Então, isso tudo tem que ser estudado para definir o que você quer, tá? Limitação de pavimentos também. A maioria das edículas, você só pode ter um pavimento, tá? Se você for para 2 pavimentos, você já não consegue encostar nas paredes, né? Nos recuos laterais ou de fundos. Então, você já vai ter que optar por ou faz parte térrea e deixa aquilo que você queria ali no segundo pavimento incorporado à tua edificação, ou então você vai ter que descolar, e aí você começa a perder a área do teu terreno, tá? E outra coisa, como é que é essa posição da edícula dentro da legislação de aproveitamento de iluminação, de ventilação, de insolação, certo? Então é importante pensar nisso também, tá? Quando é integrada a casa, você vai seguir todas as normas da edificação principal. Então, se a edificação principal você precisa de recuos laterais, de fundos, você vai ter que seguir isso. Qual é o impacto que você integrando uma área como essa pode gerar na tua edificação principal? É que normalmente, todas as cidades, você tem uma exigência mínima de iluminação e ventilação dos ambientes, tá? E se você tem um ambiente muito grande, que vai dar uma cobertura, às vezes aquela janela ali, vamos dar um exemplo, tá? Eu estou numa sala, que eu tenho uma porta grande que integra com a minha área gourmet, certo? Então, se aquela área gourmet for muito longa, aquela porta de integração ela não vai poder contar para a minha iluminação do ambiente da sala, certo? Então, tem alguns impactos que precisam ser estudados também quando você incorpora, certo? Então, essas nuances aí da legislação, a gente já, como trabalha muito na área, já entende bem, já consegue passar por elas sem saias justas, né? Muitas vezes o cliente que está fazendo a reforma não entende, né? Então, é preciso observar isso. E assim, Regis, eu estou querendo fazer a opção de ou criar uma varanda nos fundos ali da minha casa, ou vou fazer uma edícula lá no fundo, um deck lá no fundo. O que é que eu posso, o que eu não posso? Então,
talvez você não possa fazer junto à casa por conta dessa iluminação da tua sala, certo? Mas talvez você também não possa fazer lá nos fundos, porque você não pode encostar, então você tem que ver um meio termo, né? Então é bom sempre ter um arquiteto do seu lado para que ele possa analisar as suas possibilidades e te dar a solução. Se você, por um acaso, não for permitido por conta da iluminação da sua sala, você pode criar uma janela maior na lateral da casa. Então, tem como você adaptar para dar certo, tá? Então, assim, tem vários aspectos legais aí que são necessários que você observe para ver as opções que você tem, né? Não só a opção de uso, né? A gente vai falar um pouquinho também das vantagens e desvantagens de cada um, tá? E a primeira vantagem, certo, que você tem quando você faz ou o projeto do zero integrado, certo? Ou quando você vai fazer uma reforma integrada, é que você já está, vamos dizer, as paredes já estão feitas daquele ambiente ali, né? E você não precisa construir mais. Se você vai pôr a edícula lá no fundo, você acaba tendo que subir muro, fazer uma estrutura independente para suportar aquela edificação. E se você está fazendo integrado, você já vai aproveitar parte daquela estrutura, daquela edificação existente, né? Então, a reforma, a construção do ambiente integrado tende a ser um pouco mais barato. Não é muito, mas é um pouco mais barato, tá? Outra coisa que influencia no custo, além dessas estruturas independentes, é que seja numa edificação que você está construindo do zero, numa reforma, se você vai fazer o deck lá no fundo do seu terreno, você vai ter que levar para lá todas as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, iluminação. Então você acaba investindo nisso para você ter uma nova instalação lá, elétrico, o ideal é colocar um quadro elétrico independente. Então acaba que por esses pequenos aspectos também a tendência do deck é ser um pouco mais caro, certo? Uma coisa que é importantíssima é qual é o espaço que você tem para esse lazer, para esse deck, né? Um aspecto legal aqui que até eu esqueci de abordar é que quando você tem duas edificações, que é a edificação principal e a edícula, você também tem uma distância mínima entre elas, tá? Então você acaba tendo que afastar uma edificação da outra e isso pode comprometer a tua arquitetura, né? Então, você tem dois blocos, você tem mais circulação, talvez você tenha que ocupar espaço que você reservaria ali para sua piscina, para a sua área de lazer externa, você acabe não podendo ter um espaço tão grande porque você está com duas edificações, tá? Então, essa é uma desvantagem da edícula, né? A vantagem de você estar integrado é que você deixa espaço mais livre para utilizar com piscina, com quiosque, né? Com pergolado, com o próprio paisagismo da tua casa. Então, é uma balança aí que você tem que ir ponderando ponto a ponto, tá? Mas quais são as vantagens ali da edícula? Tá? E são várias, tá? Primeiro que você tem uma flexibilidade maior. Você pode fazer todos aqueles ambientes que eu falei, né? Você pode ter uma cozinha extra, uma cozinha mais gourmet, você pode ter a churrasqueira, você pode ter uma sinuca, você pode ter uma área de jogos, você pode ter uma academia independente, certo? Então, assim, é uma flexibilidade do ambiente que é muito maior. Normalmente, quando você integra, a tendência é ser um ambiente mais social. Então, você vai ter ali um estar externo, você vai ter uma mesa de refeição e uma área de preparo. Então, é basicamente isso, né? Porque está muito integrada a sala, está muito integrada a cozinha, né? Não fica bacana, às vezes, você colocar uma esteira
a parte de academia, assim, na sua varanda, né? Quando é na edícula, que é destinado, que é um espaço mais afastado, você já tem essa flexibilidade de usar os espaços de forma mais livre, tá? Então, isso é um aspecto. Outra coisa que é bacana quando você tem a edícula é a privacidade, né? Então, muitas vezes, o churrasco, a muvuca está acontecendo um pouquinho mais distante, não tão dentro da casa. Então, esse é um aspecto que é importante você analisar. Se você prefere que aquilo esteja tudo junto, ou se você prefere realmente ter uma privacidade maior. Se você tem alguma dúvida, tem alguma observação, vai falando aí que a gente vai conversando com vocês. Então, assim, a integração do gourmet ali junto da casa é interessante, mas você define mais o uso do espaço, certo? Uma coisa que é bacana também com a edícula é que você pode inclusive mudar, né, o ambiente. A gente já fez desde estúdio de música a brinquedoteca. E na verdade, assim, é um espaço que você, dependendo do que você colocou ali dentro dele, você mudou. Pode ser depósito, pode ser um quarto de hóspedes, pode ser o spa, pode ser academia. Então, é muito mais flexível. Você tem mais possibilidades. Pode ser um ofurô, né? Você tem uma integração de piscina com o deck diferente do que de piscina com gourmet junto à casa, né? Normalmente a piscina, quando você faz o gourmet junto à casa, a piscina fica mais definida pelo terreno, pelo muro, né? Quando você tem a piscina entre a edificação principal e a edícula, você aumenta ainda mais essa separação, mas você aumenta também a privacidade, tá? Então, fica um ambiente definido para o que você quer. Regis, qual é o melhor? Aí é muito de entender a sua vontade, de entender o seu estilo de vida, né? Então, o que manda nos projetos, principalmente, é o estilo de vida do cliente, né? É entender o que é que vai se adequar a você e que não se adequa a outro, tá? Então, é bom ter entender um pouquinho do que você deseja para te propor, para te sugerir uma definição, tá? Mas um aspecto que é importante, tá? Se o seu terreno tem declividade, a edícula pode ser interessante. E aí eu vou explicar por quê. Se o seu terreno vai caindo ali para os fundos, talvez com a edícula você consiga escalonar esse terreno. Então você tem a casa num patamar e a edícula num patamar mais baixo, entendeu? Então é também muito de analisar o terreno, de analisar a vizinhança, a insolação. E aí eu vou como é que a vizinhança vai me comprometer. Por exemplo, se eu tenho edificações nos fundos da minha casa, onde eu teria o meu lazer mais devassado, né, mais à vista dos meus vizinhos, e eu gostaria de mais privacidade, o ideal é eu fazer uma edícula, que eu ficaria de costas para os meus vizinhos, tá? Então é importante entender inclusive isso, entorno, né? Se a minha ventilação vem de fundos, e eu vou criar uma edícula, um elemento maior nos fundos da minha casa que vai barrar a minha ventilação, então talvez não seja interessante. Talvez seja interessante eu estar integrado para captar essa ventilação, certo? Então, são vários aspectos que compõem isso. Da mesma forma, isso atua com a insolação. Aqui no Ceará a insolação é muito forte, né? Então, se a minha fachada de fundos da minha casa ela é poente, então talvez uma solução bacana seja eu colocar a edícula, porque aí eu vou criar um elemento de sombreamento da minha casa,
certo? Em compensação, eu vou expor mais minha fachada, porque o próprio gourmet integrado à casa vai me dar um sombreamento na minha edificação. Então, é sempre eu digo que é um cabo de guerra o projeto, né? Você puxa para um lado e as coisas boas ou as vantagens ou desvantagens vão de acordo com as decisões que você vai tomando, tá? E aí o terreno, se eu tenho um terreno escalonado, eu posso fazer a casa mais alta, a edícula num patamar intermediário e piscina mais embaixo. Então, estou aproveitando a declividade do terreno e estou diminuindo o custo da minha obra. Então, são vários aspectos que a gente tem que entender para fazer a sugestão do que é melhor, edícula ou gourmet integrado, certo? E quais são as opções? Reis, o que é que eu posso ter aí em um ou em outro, certo? Quando a gente tem a edícula independente, você pode ter um spa, né? Você pode ter uma área de massagem, você pode integrar com gazebo, com pergolados, certo? Quando eu estou na minha casa, eu posso ter isso anexo, certo? Então, assim, não necessariamente ser no mesmo espaço ali da minha varanda gourmet, mas está próximo um gazebo, um pergolado, o meu spa, né? De forma que eu tenha uma edificação auxiliar, certo? Integrada à minha edificação principal. O que é que vai mudar nisso? Quando eu colocar junto da minha casa, eu vou obedecer às normas da edificação principal, certo? Outra opção que é muito usada em alguns projetos nossos é a edícula em L, certo? Quando você faz a edícula em L, pegando um canto do terreno, eu tenho a possibilidade de usar mais o espaço e finalizar aquele espaço, tá? Então ele pode dar a volta numa piscina, ele pode ter uma área de convivência e uma área de permanência, como um quarto, como uma área de serviço maior, certo? Então, essas opções também são muito válidas. E aí eu posso também jogar para frente. Quando eu jogo a edícula para frente da minha casa, o que é que eu posso ter? Posso ter a garagem independente, certo? Então, não necessariamente eu preciso ter a minha garagem encostada à minha edificação principal, eu posso ter uma garagem independente antes e aí ter o meu lazer de área livre de piscina, de churrasqueira e depois ter a minha edificação principal. Tudo isso a gente tem que analisar o terreno, o que é que o terreno propõe ou o que é que a reforma propõe. Muitas vezes é uma casa que já existe, que ela tem um recuo maior, ela é mais nos fundos e a gente precisa trabalhar aquela área da frente. Então, muitas vezes a gente lança mão de uma edícula para isso. Ou então eu posso criar uma área coberta ali na frente da casa que eu vou integrar o gourmet. Então, são vários aspectos que a gente estuda para sugerir ao cliente. Bom, já falei aqui de todos os aspectos. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que escolher, como todas as lives que eu faço, a gente não tem uma receita de bolo para entregar para o cliente. A gente realmente estuda possibilidades e vê a melhor possibilidade que o cliente pode escolher, né? A decisão, vamos dizer, a quatro mãos ali, entre os clientes e a gente aqui do escritório, para ver a que melhor se adapta à sua vida, né? O seu estilo de vida, e não a um conceito ou outro da arquitetura. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aí um direct, me manda a sua mensagem, que ou eu respondo aqui por vídeo, né, nas nossas lives de quinta-feira, ou a gente responde diretamente para você no nosso WhatsApp, nas nossas mensagens aqui no Instagram. Tá certo? Obrigado aí pela presença de todos. Hoje foi um pouquinho mais rápido e quinta-feira que vem a gente vai ter uma live super bacana.
Para quem acompanha aí as nossas redes sociais, eu estive esses dias em um hotel bem diferente, fiz ali uns vídeos e na semana que vem eu vou fazer a live com a proprietária do hotel, que é arquiteta também. É a Paola Perea, que eu vou receber elas aqui ela aqui no nosso Instagram para conversar sobre aquele hotel, sobre as soluções arquitetônicas, né? E ter uma visão diferente, uma visão de uma arquiteta de outro país. Ela é argentina e se propôs a conversar com a gente. Então, obrigado aí pela presença de todo mundo e semana que vem vai ter outra live com a Paola e vai ser super bacana. Até mais, um abraço!